Porque a Corte Máxima do Brasil, a Suprema Corte, proibiu abordagens policiais baseadas em discriminação racial ou de gênero, estabelecendo que buscas devem se fundamentar em suspeitas objetivas de crime, não em raça, sexo ou aparência. Essa decisão veio após análise de um caso de um homem negro condenado por porte de drogas que denunciou perfilamento racial. Embora a condenação tenha sido mantida, a nova diretriz acaba representando um combate ao racismo estrutural e também à criminalização de minorias, reforçando a necessidade de uma atuação policial imparcial e justa. Cristiano Beraldo, a gente até compreende o objetivo da medida, mas você não consegue identificar que isso pode interferir na maneira como o policial vai fazer aquela abordagem? Ele pode ficar com um certo receio. Isso atrapalha, inclusive, a efetividade do trabalho do policial. Não, Canhato, você está enganado. Eu não entendo. Você não entende? Eu não entendo a lógica dessa medida. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que quando o delegado Palumbo cursou a academia de polícia, não fazia parte do curso descobrir como é que você faz discriminação racial na abordagem policial. Ninguém ensinou ao delegado Palumbo e aos colegas dele de academia de polícia que, se essa é a cor da pele, você aborda. Se é da outra cor da pele, você não aborda. Isso não existe. Isso não existe. Se há algum tipo de atuação racista por parte de alguém, policial ou não, se você tem uma atuação discriminatória com base na raça, com base na religião ou qualquer outra coisa do tipo, você está cometendo um crime. Então, eu lhe pergunto, houve uma abordagem policial, o sujeito estava cometendo um crime. E aí a gente tem uma decisão da Suprema Corte Brasileira que diz o seguinte, olha, ele estava cometendo um crime, mas ele só foi descoberto por causa da cor da pele. Então a polícia está errada, não pode pará-lo, porque eu tenho certeza que depois eu não conheço o processo, mas eu imagino que o depoimento do policial diz assim, não, eu realmente parei ele porque ele era branco, preto, azul, rosa. Pelo amor de Deus, isso não existe. Isso simplesmente não existe. Isso é um factoide. Isso é uma invencionice. Pegam um crime que já existe e usam isso para ofender a polícia. Mais uma decisão para ofender a polícia. Olha só a mentalidade que existe em torno da polícia nesse país. E aí eu lhe pergunto, Canhato, pergunto ao senhor deputado, qual é o estímulo que a polícia terá para continuar fazendo o seu trabalho na manhã desse sábado, pelas ruas do Brasil afora, aonde toneladas de droga circularão, aonde homicídios acontecerão, estupros, feminicídios e por aí vai. Qual é o estímulo da polícia? Então, realmente, é uma loucura, uma insanidade o que a gente está vendo. Delegado Palumbo, quer trazer sua experiência sobre o caso? Muitas vezes a cor da pele pode estimular uma abordagem diferente ou não. O que achou da decisão do STF, esse entendimento? Errada. É muita teoria e pouca prática. Não sabe o que é rua. Não tem a mínima noção do que é você estar no leito de uma viatura. Eu posso garantir para os senhores, para a nossa audiência, a polícia não é racista. Todas as vezes que eu troquei tiro, eu nunca nem percebi a cor do indivíduo que estava atirando em mim. Eu queria me defender e neutralizar esse indivíduo. Mas aí vem a demonização da polícia. E aí vem a vitimização. Há mais de 20 anos atrás, eu me lembro que eu fazia parte do grupo de operações especiais, e aí uma equipe com 4 policiais pretos prenderam um bandido preto. E ele falou, só me prenderam porque eu sou preto. Então essa vitimização o tempo todo. A polícia não faz distinção entre cor de pele. A polícia não faz distinção se ele é rico ou se ele é pobre. A polícia trabalha. E se está cometendo crime, tem que ser preso. Não importa se é branco, se é preto, se é amarelo. E é assim que tem que funcionar. E o que me causa mais espanto, quer dizer, não estou nem mais espantado, porque a gente está tão acostumado. A polícia é a grande vidraça desse país. Tudo que acontece de ruim é culpa da polícia.
Mas basta qualquer cidadão ficar com medo que ele pegue e liga o 90. E depois fica demonizando a polícia e esquece dela quando o problema é resolvido. Eu não consigo aceitar isso, porque eu fui policial de rua. Em 20 anos de carreira, 18 eu fiquei na rua. E eu nunca fiz distinção e nunca vi nenhum policial fazendo distinção de cor de pele. Agora, se está cometendo um crime, não importa se é branco ou se é preto. O que eles passam com essa decisão? A polícia não pode mais abordar preto? É isso? Você, Zé Maria, o que achou do entendimento da Suprema Corte? Quais devem ser os debates agora? Pois é, ontem eu comecei a falar sobre isso e achei uma decisão muito grave e equivocada, mas é uma decisão judicial e é uma decisão inicial, a gente não vai entender agora quais serão as consequências. Mas eu posso antecipar aqui de que há uma constante e crescente, vamos dizer, movimentação no sentido de impedir a atuação da polícia. E isto é muito grave. Primeiro, né, nesse debate sobre drogas, eu acho que o policial é o mais indicado para definir ali o que é o traficante e o que é o usuário. Ele sabe, o policial sabe quem é traficante, sabe o que é o usuário. E a lei já determina ali condições, local, quantidade, sem definir a quantidade, mas fala em quantidade, fala em detalhes, circunstâncias e tudo. Quer dizer, não precisava mudar. O policial sabe quem é o traficante e quem é o consumidor. Essa é a realidade. E vários outros assuntos. O policial tem que ter autonomia cada vez maior e estão cercando o policial. Não dá mais para agir como antigamente, como na base da experiência e do instinto, né? Porque depois do policial existem filtros. Existe o advogado de defesa, existe o Ministério Público, o próprio delegado, quando chega na delegacia o caso, né? E depois tem a primeira instância, a segunda instância e assim por diante. Então tem que dar mais autonomia. Estão tirando a autonomia. Ontem eu comecei a falar, eu fiquei muito preocupado com essa decisão, porque isso aí vai absolver muito traficante lá na frente, que é um exemplo, um grande argumento, como no caso ontem dos 100 e poucos quilos de drogas apreendidos e que depois se chegou à conclusão que a polícia não tinha autorização para entrar na casa, não tinha como entrar na casa. Então agora o Supremo dá argumentos importantíssimos aos advogados de defesa para dizer, olha, a abordagem que resultou nessa descoberta de drogas ou outros crimes, a abordagem foi imprópria porque usou questão racial, usou questão de gênero, usou questão de condição social e assim por diante. Eu acho que é um argumento fortíssimo para a defesa de marginais. Mota, tenho certeza que você vai trazer uma reflexão importante sobre esse tema. Agora, existem alguns grupos que defendem que as abordagens policiais que são feitas com pobres e pretos são diferentes daquelas quando são feitas com grupos de jovens de classe média alta. Queria sua reflexão sobre isso. E esse entendimento do Supremo Tribunal Federal enfraquece ainda mais a polícia, o poder da polícia nas ruas? Eu acho que esse é um dos raros casos em que nós vamos ter unanimidade de opinião aqui. Eu estava pensando o seguinte, Canhoto, o bandido é preso e aí ele alega, não, eu fui preso por discriminação racial. Como é que o policial vai provar que não foi? Como é que vai ser feita essa prova? A gente vai ter um equipamento que grava o pensamento do policial durante todo o tempo para depois ver a fita. O texto da decisão, a busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituem corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. Apesar dessa coisa da aparência física meio complicada, né? Porque o sujeito passa por você e ele tem cara de que vai assaltar alguém, tem jeito de que vai assaltar alguém, policial sabe disso. Aí você você está proibindo o policial de usar o instinto dele. Mas, a princípio, o que está escrito aqui é óbvio, lógico. Ninguém vai
parar uma pessoa por causa da orientação sexual dela. O que tem orientação sexual a ver com crime? O que tem sexo a ver com crime? Isso é óbvio. Mas o mais interessante que eu achei foi isso, Canhoto, que você disse, eu só queria chamar a atenção para esse fato. Esse texto, essa decisão, ela veio num caso concreto, do julgamento de um homem que foi preso com cocaína, condenado a 8 anos de prisão, e alegou que foi vítima de discriminação, né, de perfilamento racial. Agora, os ministros entenderam que não ficou caracterizado isso, né, que realmente, nesse caso, a busca tinha razão de ser. E o cara que era condenado continuou condenado. Ué, então, como é que saiu essa decisão, né? Porque quando você ouve a decisão, você imagina que ela foi tomada com base num caso em que a pessoa foi presa por discriminação racial, lógico. Mas não foi. Então, eu fiquei confuso. Eu queria só tirar 2 conclusões aqui. Primeiro, apesar de dizer o óbvio, essa decisão vai tornar a vida da polícia mais difícil, porque, na minha interpretação, tem aqui uma mensagem para os advogados de defesa e para os próprios bandidos. A partir de agora, a primeira coisa que você vai dizer vai ser isso, discriminação. E segundo, veja o absurdo de um caso como esse, um sujeito preso com cocaína. Esse caso chegou na Corte Constitucional, chegou na corte mais alta do país. Imagine quantos outros casos não vão chegar. Vocês me expliquem como é que nós vamos sair desse atoleiro judicial dessa forma. Pois é, o Beraldo quer fazer... O interessante desse caso, Mota... Bom, você primeiro, Zé, depois eu passo para o Beraldo. O interessante desse caso é que, apesar de definir esta norma, que é uma praxe, né, e um alerta, assim como foi a história das algemas, no caso específico, o réu não foi absolvido, não. Ele continuou condenado. Pois é, não, que causa espécie, estranhamento. Quer fazer o complemento, né, Beraldo? Não, a gente vê esse tipo de decisão que é tão abrangente que perde o propósito. Veja, essa questão de cota que você vê nas universidades, até hoje já passaram, acho que mais de 10 anos do projeto de cotas em universidade, e até hoje tem lá alguém reclamando, todos os anos alguém reclama porque aplicou para cota, não era cota, aí a universidade manda embora, e não era para mandar embora, judicializa e tal. E aí vira uma subjetividade total e absoluta. E aí eu sou branco, alto, magro, então se eu vier a ser abordado por um policial preto, gordo, baixo, aí eu posso dizer que ele me discriminou, porque eu... Então, assim, como é que é isso? Realmente fica uma coisa assim absolutamente maluca. É uma decisão que combate o combate ao crime. Agora, tem um aspecto que o Mota trouxe, delegado Palumbo, que me parece que é fundamental nesse debate, nessa discussão, né? Como é que vai ser caracterizada essa discriminação? Imagine se a abordagem foi feita com um camarada sozinho. Ele não vai ter nenhum colega para testemunhar a favor dele. Então, ou seja, a palavra dele vai valer como 100%, é isso? Verdade absoluta? É exatamente isso. É exatamente isso. Vai ser mais ou menos como na audiência de custódia, onde a palavra do criminoso vale muito mais que a palavra do policial. O policial responde na corregedoria, prova a sua inocência, e o bandido não responde por denunciação caluniosa. Deveria responder. Ele está acusando falsamente um policial. Agora, o que essas decisões acabam percutindo na vida prática do policial é o seguinte: drogas, eles querem se intrometer falando que só pode ter 60 gramas, não é tráfico, isso pode, aquilo não pode. O policial não vai andar com uma balança. Eu já falei aqui em outros programas, pode ser traficante com um pino e pode ser usuário com 5 quilos de maconha, desde que ele deixe na casa dele para consumo próprio. Não pode abordar, porque daqui a pouco a polícia vai ficar com medo de abordar. Não vou abordar aquele lá porque ele é da cor preta, então ele pode reclamar de mim, vai parar numa audiência de custódia e eu que vou me ferrar. E o terceiro ponto é impedindo a polícia de entrar em determinados locais dominados pelo tráfico de drogas. Isso é absurdo. Cada vez mais
não tem gente querendo ser policial nesse país. Ninguém mais quer ser policial nesse país. Se você pegar as médias de concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, batia mais de 100 mil pessoas inscritas. Agora não. Ninguém mais quer ser policial, porque é uma câmara no peito como se fosse um Big Brother, ferrando a vida do policial o tempo todo, audiência de custódia ferrando a vida do policial, e agora com decisões esdrúxulas como essa que a gente não pode abordar baseado em cor da cara. A polícia não faz isso. A polícia nunca fez isso. A polícia aborda suspeito. O código fala em suspeito e permite a revista pessoal. E aí, quando a gente vê decisões que soltam traficante com 500, 400 quilos de droga, a mensagem que a gente passa para o crime é o seguinte: compensa ser criminoso neste país. Porque se não tem motivo para uma pessoa com 400 quilos de cocaína ser presa, eu já não sei mais o que é motivo para uma pessoa ser presa. Você, Zé Maria, quer fechar? Sim, esse levantamento geral, essas falas nossas aqui, todas coincidindo para o mesmo ponto, que é aquela que eu falei inicial. É crescente, não só uma propaganda contra a atividade policial, mas também legal, um cerco legal. É muito difícil entender essa decisão do Supremo, mas é fácil para os advogados usarem esse argumento. Então, a partir de agora, qualquer petição inicial lá já vai dizer sobre a abordagem, né? Qual é o critério da abordagem? Nos aeroportos já existem critérios, né? Que é exatamente eu não sei bem como funciona, você aperta um botão lá, se der uma luz vermelha, você passa por uma revista maior. Não sei também qual é o critério dos aeroportos americanos. Em determinado momento, alguém é chamado por uma revista extra, né? Eu não sei se é aleatório, dizem que é aleatório, mas olha, isso é um absurdo. Por exemplo, eu sei que quando certas pessoas apresentam grau de nervosismo e tal nos aeroportos, ele acaba chamando a atenção dos policiais que são especialistas naquilo. E aí, como é que será essa abordagem, né? Por que não a abordagem? Eu acho que o policial tem que ter a liberdade total, ele age em nome do Estado. Ah, mas tem maus policiais. Que prendam e que caçem, que expulsem os maus policiais, né? Mas tem que deixar a polícia agir. Pois é, acho que o Beraldo quer fazer um rápido complemento, né, Beraldo? Não, é só para dizer, no Brasil, você tem lá, de tantos em tantos passageiros nos aeroportos, como citou o Zé, você é sorteado e tem uma revista que é uma coisa ridícula, porque se faz isso no meio de todo mundo, tem privacidade nenhuma, te dão um sacode ali no meio das pessoas passando e tal. Nos Estados Unidos, você tem muito mais tecnologia, então quando você passa uma mala no raio-x, hoje em dia, então, aquilo vai num 3D, ele já separa por cor qual é o tipo de elemento e tal, e se houver necessidade, a sua bagagem é separada e ela é, então, revistada na sua presença. E você, o passageiro, passa numa máquina também que faz um 3D, vê, você não pode ter nada nos bolsos e tal. Então, a tecnologia funciona na segurança. No Brasil, eu testemunho, inclusive, a ministra Carmen Lúcia, uma vez em Congonhas, 6 horas da manhã, ela passou pelo raio-x, presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela, viajando com uma assessora, deu lá a luz vermelha para ela. A moça do aeroporto, que não fazia a menor ideia de quem ela fosse, colocou ela de bracinho aberto, coitada, deu-lhe um sacode de cabo a rabo e mandou ela embora. Entendeu? Então, assim, o Brasil é mambembe à beça. Pois é, esse procedimento é tão comum que inclusive virou até reality show, né? Programa de televisão em vários países do mundo.